Hora de conversar com Mônica Bergamo. A gente vai falar aqui sobre os 5 meses de Sidônio Palmeira à frente da SECOM e sobre as percepções do próprio presidente em relação à sua equipe de comunicação. Mônica, lá se vão 150 dias, a ideia era recuperar a imagem do presidente em 90 e a popularidade de Lula nunca foi tão baixa. Bom, já foi mais baixa, mas continua, né, arrastando no chão. E aí, o que você colheu de informação pra gente? Bom dia pra você. Oi, Megali, bom dia a todos. Olha, a popularidade do Lula só não está arrastando no chão mesmo porque é o Lula, né? Então o Lula tem um piso, é aquilo que a gente chama de piso. Ele está com cerca de 20, se não me engano, pelo Datafolha, acho que 28%, né, de ótimo e bom, que é um patamar para alguns dirigentes excepcional, mas para o Lula fica muito aquém e não permite que ele vença as eleições em 2026, que é a meta, né, de todo o governo, Megali. Então, foram crises atrás de crises desde que o Sidônio entrou no governo. O Lula trata ele muito bem, gosta dele, tem uma deferência por ele maior do que tem por outros ministros. Porém, Megali, o presidente Lula resiste, segundo eu apurei, a seguir orientações da equipe do Sidônio Palmeira, né, que está atualmente comandando a Secretaria de Comunicação. O que me dizem diversas fontes que estão familiarizadas com esse problema que está surgindo, vamos dizer assim? Tem um dirigente do PT que me disse o seguinte: o problema é que o Lula não gosta que ninguém nem nada mande nele. Parece que a Janja manda no Lula, né? Todo mundo fala, a Janja manda no Lula. Outro dia uma pessoa me falou, será que se isso chegar na Janja, daí ela manda, ele faz? Não, a Janja não manda no Lula, o Sidônio não manda no Lula, a pauta da comunicação não manda no Lula. A história já nos mostrou que é ele que define as coisas em torno dele, o próprio presidente que define. Então ele não gosta dessa coisa de que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Então isso é uma personalidade que vai criando obstáculos, né? E ele não segue de fato, não tem seguido as orientações da equipe de comunicação, nem os conselhos de outras pessoas, de outros ministros. O presidente, por exemplo, eu conversei com uma pessoa que tem muita proximidade com ele, que também está acompanhando isso, que diz o seguinte: o Lula ele se recusa, por exemplo, o que a pessoa chamou virar um TikToker, ou seja, ter uma comunicação que hoje é a comunicação. Se você pega, por exemplo, o Megali, o Instagram do celebrado Nicolas Ferreira, né, deputado que pode ser criticado por tudo menos por fraco desempenho em redes sociais, ele tem um desempenho muito excepcional. Pode ser que por algoritmos os vídeos dele sejam entregues de forma mais, enfim, maior do que a de outros, mas ele passa o dia ele falando com o celular, né, criando uma comunicação muito pessoal com o eleitorado dele. O presidente Lula, não, o presidente Lula, segundo essa pessoa, não quer virar um TikToker, ele quer fazer debates mais aprofundados, ele quer fazer maiores reflexões, ele quer que sejam os discursos que sejam divulgados, quer dizer, que os temas sejam tratados de forma séria e mais profunda, e não com pequenas lacrações. Então isso já é um obstáculo, né? Ele resistiria a esse formato das redes desde quando ele era presidente da República. Então, isso já é um problema. Enfim, são diversos problemas, mas dá uma liga pessoal, mas não está dando a liga efetiva que a equipe de comunicação esperava, que outros ministros esperavam, que outros aliados esperavam. Então vamos ver o que vai acontecer, né, Megali? Porque a popularidade do Lula deu uma subida depois que o Sidônio chegou, estancou a queda, isso é um fato, é um mérito dele. Ele mudou muitas coisas na comunicação, mas ainda nem todos os planos foram adiante, porque tudo isso depende da personalidade, da vontade, do convencimento, né? Que o Lula seja convencido de que é isso que tem que ser feito. Então, uma outra preocupação que surge a partir disso, o Megali, é uma preocupação com a manutenção do bom relacionamento entre o Lula e o Sidônio, que é bom, né, hoje, mas por motivos óbvios pode sofrer desgastes, né? Então o Sidônio é considerado competente, é considerado uma peça-chave para a campanha de 2026. Então há um temor de que daqui até lá essa relação passe por um desgaste maior. Vamos ver, esperar, aguardar o tempo, mas com toda a crise política a gente tem aí agora sustos aí na área da comunicação, Megali.
Ô, Mônica, mas vamos combinar que é muito mais fácil as suas ideias serem aceitas, ainda que por uma pessoa que prefere, né, as próprias ideias, que prefere, enfim, uma visão mais autônoma da própria vida, que tem dificuldade de ouvir os outros, quando são grandes ideias, né? O Lula lá não foi uma ideia do Lula, em 89. Mas ele abraçou, porque era uma ótima ideia. Lula lá brilha uma estrela, aquilo, né, foi cantado no Brasil inteiro. Agora, o que o Sidônio apresentou, e com todo respeito, aqui é o trabalho do Sidônio, ele fez ótimos trabalhos e outros nem tão admiráveis assim. O que a gente vai lembrar desses 5 anos? A primeira coisa que me vem à mente é o bonezinho. Vamos pegar uma ideia lá que os caras já estão usando, era a época da posse do Trump, lembra? Há um boné do MAGA, que está lá à direita aqui no Brasil usando, e vamos fazer a nossa versão. Com qual frase? Com a frase "O Brasil é dos brasileiros", que é uma frase que poderia ser dita pelo próprio Trump, né? Uma frase nacionalista, antiga, né? remete à década de 70, uma coisa ultrapassada. Ao Brasil dos brasileiros, ótimo, fiquem aí, então a gente fica aqui nos Estados Unidos, porque era isso que estava em discussão naquela época. Brasil e dos brasileiros, eu sempre cresci achando que o Brasil era de todos, dos libaneses, dos italianos, dos haitianos, dos portugueses, né? Eu sei que não era isso, não era essa a mensagem, mas era isso que estava escrito ali. Então, é mais difícil, né, você ser ouvido, as suas ideias serem acatadas, quando não são exatamente ideias originais e nem muito brilhantes. Eu não sei qual é a avaliação no entorno do presidente a respeito do trabalho da SECOM, Mônica. São variadas, né? Aí você tem muito fogo amigo. Mas, Megali, eu quero contar só uma historinha final aqui. Você sabe que a comunicação não está descolada da realidade, né? Então, a comunicação é um conjunto de coisas, de posturas políticas, inclusive. Mas tem uma história curiosa. Quando o Haddad era prefeito em São Paulo e passou por uma crise tremenda, com aquelas passeatas todas aqui em São Paulo, por causa de aumento de tarifa em 2013, o Lula falava para ele: Haddad, você tem que se comunicar melhor, você tem que melhorar a sua comunicação. Anos depois, quando o Lula estava quase sendo preso, o Haddad fez uma brincadeira com ele e falou: presidente, você tem que melhorar a sua comunicação. Ou seja, não é a comunicação que resolve tudo, né? Então, é um pouco isso. A comunicação não resolve tudo. O governo está com diversos problemas e a comunicação é um deles, e a comunicação não é uma coisa, algo isolado de um publicitário, né? Tem todo um conjunto de atitudes que tem que ser tomadas, e uma delas é essa que você está dizendo. A gente precisa lembrar do governo por alguma coisa que não sejam apenas as crises do governo. É isso. E Mônica Bergamo volta com outros assuntos sempre exclusivos amanhã. Hoje é terça? Boa terça-feira para você, Mônica. Até amanhã.